Devemos acreditar na Trindade? Mais de 2 bilhões de pessoas afirmam ser cristãs. A maioria pertence a igrejas que ensinam a Trindade. Essa doutrina afirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo compõem um só Deus. Como a Trindade se tornou uma doutrina oficial? Mais importante ainda, esse ensinamento está na Bíblia? A escrita da Bíblia terminou no primeiro século Era Comum. Mais de 200 anos depois, em 325 Era Comum, conceitos que formam a base da Trindade começaram a ser oficialmente apresentados num concílio realizado na cidade de Niceia, na Ásia Menor, atual Iznik, Turquia. Segundo a Nova Enciclopédia Católica, em inglês, o credo supostamente redigido no Concílio de Niceia criou a primeira definição oficial da ortodoxia cristã, incluindo a definição de Deus e de Cristo. Mas por que decidiram definir a identidade de Deus e de Cristo séculos depois de a Bíblia ter sido completada? Será que ela deixa alguma dúvida sobre esse assunto? Jesus é Deus. Quando Constantino se tornou o governante supremo do Império Romano, professos cristãos tinham opiniões diferentes sobre a relação entre Deus e Cristo. Será que Jesus era Deus? Ou ele foi criado por Deus? Para resolver a questão, Constantino convocou todos os líderes da igreja para uma reunião em Niceia, não porque desejasse encontrar a verdade bíblica, mas porque queria evitar que questões religiosas dividissem seu império. Constantino pediu que as centenas de bispos ali presentes chegassem a um acordo unânime. Mas seu pedido não foi atendido. Ele então sugeriu que o concílio adotasse a ideia ambígua de que Jesus era da substância, homócios, do Pai. Esse termo, que não aparece em nenhum lugar na Bíblia, mas tem sua origem na filosofia grega, formou a base da doutrina da Trindade, que mais tarde foi incluída no credo da Igreja. Por volta do fim do IV século, a doutrina da Trindade já existia na forma que conhecemos hoje, incluindo o Espírito Santo como a suposta terceira parte da divindade. Por que você deveria se interessar? Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai com verdade. João 4:23. Essa verdade está registrada na Bíblia. Será que a Bíblia ensina que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas em um só Deus? Primeiro, a Bíblia não menciona a palavra Trindade. Segundo, Jesus nunca disse que era igual a Deus. Na verdade, Jesus adorava a Deus. Um terceiro aspecto a se levar em conta é a relação de Jesus com seus seguidores. Mesmo depois de sua ressurreição para a vida espiritual, Jesus chamou seus seguidores de meus irmãos. Então, será que isso queria dizer que os discípulos eram irmãos do Deus Todo-Poderoso? Claro que não. Mas por meio da fé em Cristo, o Filho primogênito de Deus, eles se tornaram filhos do mesmo Pai. Compare mais alguns textos bíblicos com a seguinte declaração do chamado Credo do Concílio de Niceia. O Credo de Niceia diz: cremos em um só Senhor Jesus Cristo, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. A Bíblia diz: o Pai é maior do que eu, Jesus. João 14:28, Almeida, Revista e Atualizada. Eu, Jesus, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João 20:17. Almeida, Revista e Atualizada. Para nós há um só Deus, o Pai. 1 Coríntios 8:6. Almeida, Revista e Atualizada. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 1:3. Almeida, Revista e Atualizada. Estas coisas diz o Amém, Jesus, o princípio da criação de Deus. Revelação 3:14. Almeida, Revista e Atualizada. Curiosidades. Na verdade, a versão atual do Credo de Niceia não foi redigida no primeiro concílio de Niceia, 325, e sim no primeiro concílio de Constantinopla, 381, diz o Novo Dicionário de Westminster da História da Igreja, em inglês. O concílio de Niceia, em 325, declarou a fórmula decisiva para a doutrina futura da Trindade em sua confissão que o Filho é da mesma substância que o Pai. Enciclopédia Barça.
A palavra Trindade não aparece no Novo Testamento. Nem Jesus e seus seguidores pensaram em contradizer o ensinamento do Velho Testamento. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Enciclopédia Barça. A doutrina da Trindade não tem suas raízes no início do cristianismo, e esse conceito só foi definido no fim do segundo século. Biblioteca do Cristianismo Primitivo, Deuses e o Deus Único, em inglês. Para a formulação do dogma da Trindade, a Igreja Católica teve de elaborar uma terminologia própria com a ajuda de noções de origem filosófica. Catecismo da Igreja Católica.